Meu cunhado era o cara que entrou comigo na faculdade. Então a gente era amigo. Me lembro quando começou a namorar minha irmã, eu fiquei brabo. Falei, nossa, esse cara, pô, meu amigo de cangaia aí tá, né? E aí, mas eu falo assim, eu tive vários casos que foram bem solucionados, mas onde eu senti mais útil, me senti mais útil, vamos dizer assim, foi o momento que ele faleceu, né? Onde eu pude ajudar minha irmã a solucionar os casos dele que eram complexos. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do LikeCast. Dessa vez a gente vai falar do seu sorriso, quero saber se tá tudo em dia. A pergunta de milhões: você já escovou o dente hoje? Já passou fio dental? Já coloca a mão na consciência, porque eu recebo agora o Dr. Evandro Luzzi, que vai puxar a nossa orelha se a gente não fizer direitinho. Seja bem-vindo, doutor! Obrigado, Jéssica, obrigado à equipe, ao Max. Estou muito feliz de poder participar desse podcast, a gente poder contribuir um pouquinho com vocês a respeito da nossa história e do que a gente tem de planos para o futuro, né? E quando a gente fala de sorriso, a gente fala realmente da expressão da alma das pessoas. Do sorriso a gente não pode descuidar em nenhum momento, não é mesmo, doutor? É verdade. Na verdade, o sorriso, ele transparece a alma, né? Então você tem que estar sempre com o sorriso bem cuidado, harmonioso, né? Porque ele é teu cartão de visita, né? Só queria deixar claro que eu passei fio dental, eu escovei os meus dentes, tá tudo em dia pra gente começar essa conversa. Então. Doutor, brincadeiras à parte, eu gostaria que você se apresentasse para quem tá acompanhando hoje, se fosse para você dizer Evandro Luzzi, nas suas próprias palavras, como é que você se apresentaria hoje? Então, nós estávamos conversando e eu acredito que essa seja uma das perguntas mais difíceis de responder, mas eu vou tentar aqui da melhor maneira possível. Eu acredito Se você não ir bem, eu tenho um reforço aqui nos bastidores que vai falar a verdade, hein? É. Quem? A sua A minha equipe. Minha equipe de juntar palitinho. Sabe dessa? Essa Ele eu não perdi conheço. o palitinho do Do cabelo cabelo? dela, daí ia todo mundo procurar lá, né? A equipe A de juntar equipe tá aí, palitinho. tá? A filhota, a esposa estão aí. Então, Falta ó, só o cair. responde bem certinho aí, senão elas vão corrigir. Tá bem. Então, assim, eu acredito que o que me define, o que eu acredito que me defina de uma melhor forma possível seria a autenticidade. Eu não consigo fugir muito desse parâmetro. Sou transparente muitas vezes até por demais. A melhor definição seria a autenticidade, porque eu realmente sou um amigo verdadeiro, uma pessoa, um companheiro fiel à minha família, né, aos nossos princípios. Eu acho que seria basicamente isso. Eu vou acrescentar algumas coisas. Não te conheço há tanto tempo, mas eu colocaria aí nessa lista. Gente, ele é super ativo, né? Você gosta bastante de Verdade. esportes, é uma pessoa bem ativa. A gente percebe que você tá sempre de bom humor. Como é que faz para estar sempre de bom humor? Verdade. Eu costumo lembrar sempre daquela frase que fala, né, assim, não leve a vida tão a sério, porque você não vai sair com a vida dela, né? É verdade. Então, a gente procura sempre deixar as experiências mais leves, né? Porque faz bem para a alma, faz bem para. Lógico que nós não somos um computador programado para aquele dia estar feliz, para aquele dia estar para não sofrer pressão, muitas vezes de um jogo ou de uma situação desafiadora em termos de tratamento odontológico, ou enfim, todas as situações desafiadoras que a gente enfrenta no dia a dia, né? Nossa própria reforma ali. Nós não somos programados para estar lá, tá, então o cara tá, né, aprontando contigo e falar, não, também não é bem assim, né? Nós temos nossos sentimentos, nós temos nosso ponto fraco, né? Mas sim, eu procuro sempre transmitir essa leveza até para minha família, porque para que a gente possa conviver de uma maneira mais harmônica, sabe? São cerca de 30 anos dedicado a uma área que é a odontologia, né, doutor? E a gente fica imaginando, foram vários pilares para hoje você ser considerada essa referência que você é dentro da odontologia e tem uma tradição toda por trás, né, daquilo que o doutor faz e a clínica totalmente renovada. Você Uhum. imaginava que essa seria a sua trajetória, que você ia ter todas essas realizações profissionais? Eu acredito assim, na verdade esse nunca foi meu objetivo principal, vou ser bem sincero para ti,
né? Meu objetivo principal sempre foi bem atender o meu paciente, independente da estrutura, independente da, né? Mas sempre estar me esforçando para aprender a melhor técnica, os melhores materiais, o melhor conceito, às vezes, né? E sempre procurando me prevenir das pegadinhas, porque tem muita coisa nova que aparece, que biologicamente não estão bem comprovadas. Mas em termos de conquistas, eu acho que a minha maior conquista ela não é material, ela é imaterial. Ela vem de formar uma família esforçada, uma família que tem bons princípios. Sempre costumo falar que o princípio é a base de tudo, né? Então, de ter realmente essa família amorosa, participativa, educada. Então, eu acho que isso aí, para mim, é a maior conquista de todos. Apesar de nós estamos aqui falando do meu lado profissional, né? Mas eu acho que o profissional envolve eu bem atender o paciente. Isso eu sempre procurei fazer, independente da estrutura, do momento, né? Ou às vezes aquele dia que realmente o meu bom humor não está, né, 100%, mas eu Tá procuro só nos sempre... 50, assim. mas eu procuro sempre trazer tranquilidade ao meu paciente, né? Quando ele entra no consultório, que ele vai ser bem atendido. E você conseguiu uma façanha, né? Você levou a sua esposa para trabalhar com você. Foi sempre assim? Como é que a Anne foi parar lá dentro da clínica, ajudando, né? Sendo seu braço direito nessa história toda? Isso é uma história que veio acontecendo, né? Ela veio acontecendo e nossos objetivos foram ficando os mesmos, né? Eh, eu vou lembrar que a Ana até tinha um gerente de banco que trabalhava com ela, que ela é o Otávio, seu Otávio, já é falecido, seu Otávio, mas foi muito amigo dela, trabalhou com ela um tempão Ela trabalhava em banco. em banco. Então ela trabalhou, assim, 17 anos em banco, né? Então teve também outros bancos, até o Banco do Brasil, na parte de compensação na época, enfim, mas sempre foi assim, nessa linha. Ela fez administração, né? Mas eu queria voltar lá nesse amigo dela, que ele falava assim: Evandro, você tem que levar ela a trabalhar com você. O que ela tá fazendo aqui? Ele sempre falava isso, né? Eu achava isso interessante, né? Porque a gente não vislumbrava, de uma certa forma, assim, os mesmos objetivos. Ela tinha como objetivo crescer dentro da empresa dela e eu tinha como objetivo me manter um bom profissional sem expandir, assim, não era o conceito hoje que eu tenho de a gente ter várias especialidades servindo para o meu paciente dentro da clínica. Mas acredito que essa união de esforços aí, ela veio a partir do momento que eu vi nela qualidades, né, e que ela sempre teve de uma boa administradora, de uma pessoa ativa, de uma pessoa que resoluciona os problemas de uma forma rápida, né, e me livra da papelada, né, que é uma coisa que a gente procura Tamo junto não nessa, dar eu me tanto livrei das foco. minhas também. Então, e pela capacidade que ela tem também, né, que ela sabe lidar bem com o público, ela sempre fez atendimento ao público, né, então tudo isso fez uma junção e a gente viu dentro do nosso objetivo que ela poderia muito bem solucionar todos os problemas, ou quase todos, que eu tinha dentro da clínica, né? Que seria organizar a parte administrativa, financeira, a parte de gerencial, e que isso ela sempre fez muito bem feito e para os outros. E a gente viu essa possibilidade dela fazer para nós. E nós fizemos alguns cursos de gestão juntos, onde ela se apaixonou pelo objetivo que a gente se propôs agora para esse futuro. Você sabe que o LikeCast é um completaço, tá? A gente quer Aham. saber também mais pra trás dessa história. Como é que Ixi. você conheceu a Anne? Agora coloca aquela música aí, produção, que a gente vai botar a foto da Anne. Vai ter que ter essa Certo. foto aqui, produção, a música romântica agora. Conta essa história pra Pois gente. olha, essa história é interessante, porque na verdade eu era tenente dentista do exército, né? E eu estava... A gente vai voltar nisso agora, porque eu não sabia disso, não. Na época, a gente lia muito jornal e revista, né? Então eu tava sempre indo comprar o Zero Hora, porque tinha aquela ligação, aquele vínculo com o Rio Grande do Sul. E numa dessas idas à banca de jornal, eu vi lá uma foto com a menina bem bonita, né? Na capa. Ah, vou comprar essa revista. Deixa eu ver quem é essa moça aqui. Aí, que é uma revista de Cascavel. E onde ela aparecia, né? Ela tinha sido eleita princesa numa festa, uma coisa assim. E eu fui lá buscar as referências, né?
como bom estudioso que eu sou, fui atrás de saber o que era. Pesquisa, como é que pesquisar sem Google? Não, já tinha Google. Na época tinha Barça, né? Barça. Quando eu era criança. Mas então foi assim. Eu vi ela ali naquilo ali, fui me formar. Você caçou ela mesmo? Foi no laço. Gente, olha só. E aí aconteceu isso. Ela trabalhava na época, ela fazia a parte de publicitária de uma conhecida, até esqueci o nome, locadora de vídeos, né? Casa Blanca Vídeo, né? Fazia parte publicitária, atendia lá também. E eu, que nunca fui muito de filme, comecei a pegar filme todo fim de semana, né? Não aproximar assim, sem querer, querendo. Não, e por incrível que pareça, o primeiro filme que ela me recomendou foi Lendas da Paixão. Olha só. Ela tava flertando, você nem sabia. Ela nem desconfiou que ela flertando comigo, né? E daí pra cá são quantos anos já que vocês estão juntos? São 28 anos. 28 anos, 2 filhos. 2 filhos. E algum deles decidiu ir pra odontologia? Não teve um empurrãozinho assim? O que eles decidiram de carreira, seus filhos? Na verdade, a Carolina, a gente via nela sempre o perfil assim, da área biológica, né? Ela queria ser médica, brincava, tal, aquela coisa. E acabou que ela tá fazendo medicina, tá no 2º ano de medicina, né? Então eu convidava ela muito para assistir as minhas cirurgias, e vem isso, mas assim, sem forçar, nunca fui muito de forçar nada, né? E ela, na verdade, nunca quis, né? Nunca mostrou interesse, assim, né? Nisso. Até que um amigo nosso em comum convidou ela para assistir as cirurgias dele, e ela foi, né? Numa semana ficou assistindo cada cirurgia de 7 horas, cada um, né? Posso falar o nome dele também? Pode. O Dr. Diego, né? Rovares, aí, que ele convidou ela, foi, assistiu. Mas, assim, ela já estava cursando medicina, né? Daí a gente viu que realmente é o perfil dela, é o que ela gosta, né? A gente tem que respeitar, né? E não foge muito, não é muito da nossa área também, né? Simplesmente é uma medicina diferente, né? A nossa cuidado, profissão, né, são os cuidados, a nossa profissão em muitos países desenvolvidos, ela é uma especialização da medicina também, né? Não sabia disso. Odontologia, sim. Então, primeiro você faz a área básica de medicina, depois você vai escolher uma especialização. Isso tem um lado bom, tem um lado ruim, porque a gente vê que as faculdades no Brasil, elas formam o dentista uma área mais específica durante o próprio período de faculdade, né? Mas isso já entra mais numa área de análise de currículo, que, né, foge muito da minha proposta, não. Mas acredito assim, que você vencendo a tua profissão vai muito de você gostar dela e vai muito da tua dedicação, não necessariamente da faculdade, lógico, você tem que estar numa boa faculdade, que te dê uma estrutura mínima, né? Mas vai muito de você como aluno, como pessoa, ir atrás, né, disso aí. Então, a Carolina, no caso dela, ela sempre teve essa preferência maior pela medicina, né? E ela é ciumenta, né, doutor? Ela é ciumenta, assim. Vou contar os bastidores aqui, ó. Ele tem uma filha ciumenta. Ela é mais ciumenta que a mãe dela. E você é ciumento também? Puxou pra você ou pra Anne? Eu acho que nós dois sempre fomos muito assim, aquele ciúme de zelo um pelo outro, sempre fomos sim, ciumentos, mas é uma evolução, né? O ser humano vai evoluindo, né? Porque você passa a confiar na pessoa, você passa a acreditar em tudo que ela faz, em tudo que ela é, e fica natural, né? Sempre tem um ciúminho, né? Se não tiver, né? Mas eu falo assim, nada assim, exagerado, né? E outra coisa que me chama muita atenção é que mesmo na tua fala, né, você é muito desse comprometimento, dessa dedicação, de ter, né, vou vencer esse desafio. Isso é muito do atleta. O Caetano levou isso de você? Foi você que inspirou ele aí para a área esportiva ou foi o contrário? Então, na área de esportes, eu vou falar um pouquinho da minha história antes, porque fica mais fácil de entender. Aqui em Cascavel, quando meus pais chegaram lá em 74, nós não tínhamos muitas opções de esportes, né? Então, ou era futebol, depois tinha o judô, as coisas mais karatê, essas coisas, que é onde minha mãe me deixava, muitas vezes até por falta de opção, né? A gente não tinha muito, então eu vou colocar ele lá, praticar um esporte, que era interessante. Vai passar o tempo fazendo alguma coisa útil. Exatamente, então eu sempre eu fiz
sempre pratiquei futebol e sempre, na minha infância toda, pratiquei judô competitivo, né? No judô eu sempre fui bom, né? Vamos dizer assim, um pouco melhor que no futebol. Mas, então eu aprendi a ser competitivo ali, né? E acredito que eu sou até hoje, porque eu gosto, você vê, a maioria das minhas práticas elas envolve competição, né? Hoje no futebol, né? Que o judô eu abandonei, depois te conto a história. Quando eu voltei formado, eu fui praticar novamente e acabei me lesionando. Eu estava atendente dentista do exército, eu estava na R2 na época, e machuquei, eu tirei o ombro do lugar, esse dedo veio parar aqui, né? Aí, Coisa básica, assim, básico, uma né? Para um surra básica. dentista que tem que estar atendendo, é bem básico. Fiquei 45 dias sem poder atender. Então ali eu larguei o judô, né? Não dá, né? Não dá. E então eu sempre tive essa formação de esportes, né? Sempre gostei, sempre fui dedicado nesse sentido assim. Ao passo que eu fui aprendendo a ser competitivo também quando eu era criança. Que eu me lembro até hoje, a gente teve um campeonato paranaense, eu tinha uns 10 anos em Goiânia. Eu fui decidir terceiro lugar com um amigo meu. E eu fiquei de brincadeira, assim, não era muito a minha. Já não era muito a minha praia, assim, né? Lutar contra amigos, né? E aquele dia eu perdi. Depois daquele dia eu fiquei muito competitivo, porque eu tenho Não 52. gostou da sensação Não, da perda. exato. Eu tenho 52 anos, até hoje meus pais falam que eles foram assistir, acho que foi o primeiro campeonato que eles foram assistir. E eles falam, pô, mas aquela vez lá. Tal, né? Tanto que a Então, gente entra foi no uma seu coisa Instagram, é marcante. só sucesso, né? É, a gente só posta quando ganha. Eu falei assim, Muito bom. ai, ai. Mas então, tanto o Caetano quanto a Carolina, eles foram iniciados na prática dos esportes bem precocemente, né? A Carolina, com 10 meses de idade, começou a fazer natação, né? A gente via várias qualidades na natação, né? O Caetano também começou novinho. Aí chega uma hora que eles enjoavam, às vezes, de fazer aquilo. A natação foi o tempo. Eu ainda tô na fase do tô enjoando das coisas. Eu ainda não descobri o meu esporte. Mas Vou chegar lá. Mas a minha conversa com os dois sempre foi a mesma. Não quer isso, não tem problema, mas não quero mais fazer. Beleza, qual esporte você vai fazer? Pode escolher um. Agora, enquanto você não escolher, você não larga aquele. Então, sempre, nesse sentido, sempre, assim, deu uma forçadinha, assim, para eles sempre praticar esporte. Eles fizeram, a Carolina fez futebol, a Carolina fez balé, a Carolina fez xadrez competitivo, o Caetano também fez futebol, fez judô, fez xadrez competitivo. Então, natação, né? Sempre foram voltados assim, até que o Caê, por exemplo, parou no tênis, né? Toda a família começou a praticar tênis. Quando eu comecei, nas categorias de base, né? Do esporte, vamos dizer assim, sexta classe, quinta classe, e comecei a ganhar bastante, eles iam assistir, se empolgavam, né? Porque quando você pratica um esporte, quando você tem um tempo de bola, o pessoal costuma falar isso, eu acredito que é verdade mesmo, você joga futebol, você tem um tempo de bola, sabe a hora que você tem que bater, sabe se posicionar. Eu tive facilidade, assim, até um certo tempo de fazer tênis, né? Só que o tênis, hoje a gente entende que é muito mais complexo do que isso, né? Ele envolve, para você não tem como ser competitivo, vamos dizer assim, de rendimento após uma certa idade, porque você tenta usar fazer isso, não tem mais como fazer isso. Exige um treino intenso, né? Muito intenso, risco de lesão. E o Caetano foi levado a esse Meio mesmo. meio ali de brincadeira, foi brincando, a prática de esporte, não foi uma coisa, né? E duas coisas, uma que ele sempre gostou de competir, ele sempre foi competitivo, sempre se frustrando nas derrotas, como qualquer criança, né? Mas a Carolina nunca gostou de competir, né? E eu sempre colocava ela, inscrevia ela nos campeonatos e tal. Até que o professor falou, pô, mas se ela não quer, por que você deixa ela só fazer né? Daí eu concordei, realmente. Falei, não, vamos deixar ela fazer as escolhas dela, né? Mas até hoje ela joga, ela brinca, jogou no Joia lá da medicina, né? Ela ainda treina, faz o beach tennis, faz o tênis dela, faz a musculação. O Caetano é mais velho. O Caetano é mais novo. Mais novo. O Caetano tem 17. Ah, ele é bem mais novo. Porque o Caetano, então ele saiu de casa com 16 anos já, porque Cascavel não tem assim, para o rendimento, o esporte de rendimento, o tênis, ele não tem opções. Então, nós estávamos mandando ele para São José do Rio Preto treinar com o Thiago Alves, que foi um dos antigos também, que foi muito bem no tênis e tem uma clínica lá.
quando apareceu para nós o Cláudio Wilde, que estava retornando do Rio de Janeiro, que ele treinava na Tênis Root lá, um treinador de rendimento lá. E ele retomou aqui a clínica dele de tênis, estava arrendada e montou essa equipe de competição. E o Caetano foi morar em Marechal Cândido Rondon, treinando, né? Super independente, né? Foi morar lá com uma amiga que é mãe de um professor também de tênis. E ele passou a treinar em tempo integral, né? E estudar, fez o terceirão online. Até então nós não queríamos muito isso, né? Queríamos que ele estudasse, competisse, mas é diferente, né? Tanto que um ano a evolução dele e rendimento foi enorme, né? Acelera o processo. Acelerou muito, bem na hora que ele deu aquele boom de crescimento e tal. E ele, graças a Deus, gosta do que faz também. A gente está deixando ele livre, né, para as escolhas dele, né? Sabendo que ele ainda está novo, né? Ele pode, às vezes, Mudar de não ideia. gostar, mudar de ideia, dá tempo dele solucionar o que ele vai querer para a vida, né? Esse ano ele teve um rendimento excelente, né? Foi 3 vezes campeão brasileiro, 3 vezes vice e uma semifinal de simples também. Tá indo muito bem. Então nós vamos deixar, acho que a intenção dele é fazer a Universidade Americana através do tênis. Nós vamos ver no que vai dar. Eu acho que no máximo até agosto do ano que vem a gente vai compartilhar esse sonho aí com ele. Muito legal. E o doutor falando de tudo isso, me vem aqui, ó, uma pergunta, né? Diz que quando a pessoa se torna pai, muita coisa muda, né? E a gente vê esse teu brilho no olho falando dos teus filhos, né? Esse orgulho que você tem das escolhas que eles fizeram. Você mudou com a paternidade? Acho que completamente. O que muda? Só entende quem é pai ou quem é mãe, né? Mas só vai entender. Eu sempre fiquei, assim, essa parte da paternidade transformou minha vida, né? Porque eu tinha uma ideia totalmente diferente. E quando você tem que cuidar daquele serzinho, quando você sabe que você é o responsável por ele, que você tem que dar um caminho para ele, o melhor que for, né? E você tem uma alma ali que está dependendo de ti, então aí você busca o processo de crescimento pessoal, até por eles, né? Eu acredito que todo esse planejamento hoje, da minha vida, ele avança por causa disso, por causa da unidade de família, né? Desde os meus pais até os meus filhos, minha esposa. Então tudo isso, mas o fato da paternidade ter assim, acontecido uma hora quando a gente estava preparado para ela e já numa idade madura, né? Que a gente brinca, eu queria ficar rico queria ficar rico antes para ser pai, né? A gente quer tudo pronto primeiro. Como não acontecia, eu falei, então vamos fazer. Qual é a idade madura? Só para eu ter uma noção, assim. A idade madura. Qual é a idade madura para Pode ser pai? acreditar que a tua ordem tá chegando. Não, era só para ter uma base aqui, tá, gente? Eu acho que a idade madura vai depender muito da pessoa, né? Ah, eu não tô ainda. Porque, Fica tranquila, tá longe. Não, depende muito de você estar preparado, você está Claro. querendo realizar aquele sonho, né? Porque eu vejo assim, dentro dessa nova geração, muitas pessoas retardando o processo por diversas situações, por não querer, por não ser o sonho dela, por querer um crescimento pessoal antes. A mulher está mais inserida no mercado de trabalho, então ela também tem dificuldades de largar isso, né? Então colabora muito hoje pro avanço financeiro da família, né? Então eles veem tudo, mas você não pode colocar isso como impedimento. Né? Exatamente. Então você tem que tentar planejar da melhor forma possível. E a melhor forma possível, vou te falar, é planejar a vinda. O momento, com certeza, ele vai tocar você no momento certo, né? E você vai deixar as coisas acontecerem, como aconteceu conosco, né? Perfeito. E você teve uma influência em relação a escolher a tua área de atuação da tua família, mas não que eles fossem dentistas, o seu pai ou sua mãe. Eu quero que você conte o início dessa história para nós, porque você cresceu nesse meio de alguma forma. Então, o que aconteceu? Na verdade, o meu pai, com 17 anos, com 15 anos, ele começou a trabalhar com um dentista lá da cidade dele, a cidade de Putinga, no Rio Grande do Sul, né? Então ele saiu, assim, tinha aquela vida da roça, né? Vários irmãos trabalhando ali na roça.
E ele queria aprender isso, e na época tinha poucas oportunidades, né? Até que ele foi convidado a trabalhar, ele ajudou, daí a pouco ele estava atendendo, né? Meu pai teve um filho, teve um irmão dele que morreu no exército, por causa que ele tinha um problema de saúde e não souberam medicar ele lá na época. Caramba. Então ele não quis servir, ele fugiu, né? Vamos dizer assim, né? Deserdou, né? Tinha que embarcar tal dia, não foi. E também ele saiu de casa daí, né? Saiu de casa e foi tentar a vida como Descobriu uma coisa nova. auxiliar de cirurgião dentista, vamos dizer assim, né? Uhum. E ele acabou fazendo prótese, acabou ajudando a fazer as dentaduras, na época fazia muito, né? E ele foi aprendendo a faculdade da vida, né? Então ele se tornou um dentista prático, né? E dentista prático lá no Rio Grande do Sul era mais difícil porque existiam bastante universidades, né? Já era um estado, um estado com mais faculdades, Mais tal. oportunidade de estudo mesmo. Mesmo na época, era difícil na época, né? Meu pai nasceu em 36, vocês imaginam que com 18 anos é 54, né? Não sei fazer Então, conta, não, sou de humanos. então, Não faz essa pergunta pra mim. Era uma Eu acredito em situação você. complicada. Ele foi aprendendo na vida e foi passando de um lugar para o outro, foi aprendendo e foi se tornando a profissão dele. Ele era dentista prático e sempre foi um bom profissional, né? Esterilizava os materiais, sabia medicar o paciente, sabia. Então, assim, sempre foi bem conceituado dentro do que ele era, né? Então, até que ele teve o convite para vir para São Miguel do Iguaçu. Tinha uma prima dele aqui. E São Miguel do Iguaçu, Itacorá era um distrito de São Miguel do Iguaçu. Então ele foi para São Miguel, mas daí tinha bastante fiscalização. São Miguel do Iguaçu já é pequeno, não é? É E pequeno. ainda tinha um distrito. E tinha um distrito Olha em só, Itacorá. gente, aprendendo. Depois ele foi para Itacorá, montou o consultório dele lá, começou a atender, tinha, né? Porque é um lugar distante, né? Então, assim, eu falo, a história mostra que o dentista prático, até certo momento, ele era super necessário para a odontologia, né? Que não existia um formado em cada cidade, não existia, Sim. não tinha como, né? E havia a necessidade da população ter esse atendimento. E a partir do momento que ele sentiu que isso também não seria mais necessário, estava muito difícil, porque ele também já começou a ter. Na época ele foi vereador por São Miguel do Iguaçu, lá pelo distrito de Itacorá, né? Então lá as famílias revezavam a vereança, né? Uma época era meu avô, depois meu pai, depois meu tio. Sempre tinha um ali. Que na época você trabalhava de graça, na verdade, não tinha salário, não tinha nada. Então meu pai cresceu dentro da odontologia, né? E um vendedor que vendia bastante para ele, o Perboni, tinha uma primeira dental em Cascavel que foi dele. E ele convidou meu pai para ser sócio dele aqui em Cascavel. E na época tava para inundar lá a cidade, por causa do lago de Itaipu e tal. E meu pai resolveu adiantar o processo com minha mãe, que queria que a gente estudasse num colégio melhor, vivesse uma cidade melhor, né? E eles, acho que foi em 1982 mesmo que inundou lá, mas em 74 eles vieram para cá. E meu pai e minha mãe já vieram para ser comerciantes, eles vieram para ser ali trabalhar na dental, né? Chegou um certo momento que esse sócio dele resolveu ir para Curitiba, abrir a dental lá em Curitiba, e ele mudou o nome da dental, que era a Dental Perboni, que era o nome do sócio dele, e ele mudou para a Dental Itapuã, né? Foi aí que vamos dizer assim, a parte comercial começou a alavancar para eles, né? Se vendia bastante, né? O Paraguai vinha comprar aqui, a Argentina vinha comprar aqui em Cascavel. Nessa época era... O que a dental vende pra gente entender? Nessa época vendia o quê? A dental é uma revenda de materiais odontológicos. Tudo que você precisava na época para a prática odontológica é o que se vendia, desde instrumental, material, equipamentos, cadeira. Então, tudo isso se vendia. E aí ele já estava nesse endereço onde tem a clínica hoje? Porque Não. esse endereço também tem história, né? Tem. Meu pai, quando ele veio para trabalhar na Dental Perboni, ficava aqui na Rio Grande do Sul, mais ou menos onde é o Cacau Show hoje ali, né? Depois eles foram mudando de endereço. Quando ele ficou sozinho, ele foi lá onde é o chalezinho ali na frente da van, né? Na esquina tem uma loja de colchões ali, que eu não lembro o nome.
E fui ali por bastante tempo. Depois eles vieram aqui para frente da Praça São Joffre, onde eu passei a maior parte do meu tempo, onde tenho 4 estações hoje ali. E a gente tinha futebolzinho ali na frente, então saía jogar, tinha, né? Me lembro na época o Catur treinava os meninos ali, quando surgiu a escola de futebol de salão da Catur. E depois eles compraram essa esquina, né? Que tinha um sorvete ali na época, um sorvetão, que era. Todo mundo parava ali, né, tomar um sorvetinho fim de semana. É uma esquina conhecida por essa sorveteria. E ali eles foram planejando, fizeram o projeto do prédio, fizeram o projeto da firma, né? E daí, acho que foi em 94, por aí, foi que o prédio ficou pronto ali, né? No começo ficou pronto só um andar, depois levantaram os 5 andares do outro lado, e o prédio até hoje tem a fundação para levantar 5, né? Mas mais 4 andares do outro lado. E ali estão desde 94, né? Em 2003, meus pais resolveram vender a empresa, né? Ficou muito tecnológico, né? Assim, se vendia facilmente. Hoje, você vê o comércio digital, ele vende a maioria dos produtos hoje em dia, né? Hoje eu não recebo nenhum representante de dental. Tudo online, né? É tudo online, né? Você cota online, você vende online. Então, quando as coisas começaram a mudar nesse sentido aí, criou uma certa dificuldade para eles, né? Porque eles acharam que o comércio ficou bem, já na época, restrito para eles, né? Que na época meu pai era viajante, daí, né? Quando ele pegava, ia para a região sudoeste, depois para Foz do Iguaçu, ficava uma semana lá visitando os dentistas, vendendo, vinha no sábado com o pacotinho lá, com os pedidos, né? Nós dele fazer pacote para ele e levar depois na transportadora. Então, assim, eu passei minha infância dentro desse contexto, né? Dentro desse contexto de ajudá-los ali, né? Nem que fosse num sábado, né? A maioria do tempo a gente estudava, sempre deram como prioridade o estudo, né? Mas a gente se criou nisso aí, né? Então, quando eu podia, sempre ia lá entregar material para cá, para lá, né? Mas eles sempre me motivaram, assim, mais a estudar mesmo. Foi o que eles queriam para mim, né? E quando você contou que ia seguir na área da odontologia, eu imagino que eles ficaram muito satisfeitos, né? Como eu disse, foi uma coisa natural, né? Porque a gente se criou naquele meio, a gente conhecia já os materiais, a maioria, né? Lógico que de lá para cá mudou muito, né? Mas foi uma coisa assim, todo dentista na época eram pessoas bem-sucedidas, dificilmente você encontrava, né? Porque antigamente você abriu o consultório, então o consultório enchia, né? Não tinha, como eu te falei, não tinha um dentista formado para cada cidade, para cada. Não tinha, né? Era Era mais uma realidade escasso. Era muito uma realidade diferente. diferente. Tanto que eu e minha irmã, nós fomos fazer faculdade no Rio Grande do Sul. Então você vê que no Paraná você tinha Ponta Grossa, Curitiba, e estava surgindo Maringá, né, Londrina, que eram cidades. Mas só, Cascavel não tinha universidades, né? Hoje você tem 3 universidades de odontologia em Sim. Cascavel. Então é a mesma coisa a medicina, né? A gente tem 2 de medicina aqui, né? E quando você começou quando a gente fala assim de preparo para o dentista, em relação ao preparo, como é que é a tua visão em relação à odontologia que você aprendeu nessa época para a odontologia que é ensinada hoje? Porque você teve que acompanhar essa evolução. Então você sabe exatamente o que mudou, como mudou e que tipo de profissional a gente está recebendo no mercado hoje, que diferença tem daquele profissional que saía da faculdade naquela época. Na tua visão, doutor, qual que é a maior mudança nesse sentido que a gente teve? Eu acredito que a odontologia, ela era, por exemplo, eu fiz faculdade numa federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E ela tinha professores muito bem preparados, né? A prática ela era estimulada, né? Era estimulada, muito voltada à cirurgia na nossa época lá. Então, dependia muito do esforço do aluno e do professor, né? Dependia muito desse contexto, né? E federal não se dá margem para ninguém, né? Você tem que se esforçar mesmo para passar, você tem que estudar, você tem que, né? A gente vê hoje, como a maioria das universidades, tem muitas universidades pagas, que há um afrouxamento nesse sentido, de você não cobrar tanto do aluno, porque a faculdade não pode perder renda. É difícil a gente julgar isso de uma forma assim para todos, mas a gente vê que há um afrouxamento. A universidade pública, hoje também ela está mais sucateada, né? Ela não tem tantos recursos.
Então, ao mesmo tempo que você tinha uma boa. Já na minha época, quando eu me formei, as melhores cabeças da universidade se aposentaram pelo Estado, pela federal, né? E foram trabalhar na UBRA, Universidade Luterana do Brasil, lá em Porto Alegre, que é uma universidade particular na época que surgiu. Hoje eu não acompanho a história da UBRA, mas assim, os maiores nomes da odontologia do Rio Grande do Sul foram para universidades particulares. Então era outra situação, começou a se formar outro contexto. As federais começaram a ficar sucateadas e Houve uma as inversão por uma uma época. inversão, então, mas eu vejo assim, na nossa época a gente era estimulado, era mais um estudo, né, de livro, você tinha que ir na biblioteca, tinha que pegar o livro, você tinha que estudar realmente ali, era um negócio mais voltado ao aprendizado, tanto teórico quanto prático, eles estimulavam mais. Hoje eu vejo assim, se eu posso apontar talvez alguma falha no estudo ali, que eles não são tão estimulados à prática de uma maneira geral, né? Por exemplo, cirurgia de siso. O cara não, na nossa época era comum, toda sexta-feira você fazia um cirurgia de siso, né? Lógico, depois, no terceiro ano, né, em diante. Mas hoje você vê que sai alguns formandos sem essa prática. Essa Você vai fazer um habilidade. tratamento de canal de molar. Ah, não, não faço, só faço de incisivo central e de pré-molar. Então, assim, eu acho que tá mais assim no contexto de currículo mesmo. De repente, eles induzirem essa formação um pouco mais completa do aluno, né? Mas esse sentido, mas a odontologia evoluiu muito do analógico para o digital, das mais diversas formas, para o mecanizado, né, para uma situação mais complexa, assim, no sentido de tratamento, ao mesmo tempo, uma facilidade de você fazer aquele planejamento, coisa que nós não tínhamos, né? Então, mas ao mesmo tempo ainda existem suas dualidades. A gente ainda não consegue. Tem muitas coisas que não. A maioria das coisas não é o programa ou aquela programa. Porque É a tua visão, né? é a tua visão de odontologia, de uma boa oclusão, de um bom, né, mapeamento daquele problema, né? De uma boa pré-definição, de um bom planejamento, que é isso que vai trazer uma resolução efetiva para o caso do paciente. Então, assim, nesse sentido, acho que ela não mudou muito, né? Só que você tem muito mais artifícios, muito mais uma Recurso. tecnologia, mais recursos tecnológicos para você poder implementar esse planejamento. Uhum. Isso ficou bem mais fácil. E a visualização de como fica no final hoje é muito mais visível para o paciente, porque naquela época a gente não tinha como pesquisar, por exemplo, É. vários sorrisos para ter uma noção de como é que ficava. Hoje a gente tem muito mais contato com o sorriso em si, até pelas mídias sociais mesmo, né? Que Sim. vieram justamente para ajudar nessa informação. E aí a gente tem o pilar, né? Crítico. Que tipo de informação a gente está vendo por aí, né? O paciente também mudou ao longo desse tempo. Ele chega mais bem informado ou isso parece só que aconteceu? Às vezes essa informação é bastante equivocada. Como é que é isso na realidade do teu A consultório? gente tem de tudo, né? A gente tem aquele paciente que é bem informado, tem bons conceitos, né? São pessoas muitas vezes que já passaram por outros tratamentos, falam, isso não quero, aquilo não quero, né? Ele já veio meio machucado, meio já experimentado em certas questões, né? Mas tem aquele paciente que também ele vai muito atrás do contexto de mídia social que não é aprofundado no conhecimento. Então a gente tem que saber separar e também saber entender o paciente, porque o paciente não é obrigado a saber, né, daquilo ali, ou ele não vai vir com o laudo para nós, ele não vai vir, ó, eu quero isso, quero aquilo, e nós também vamos aceitar. Eu já rejeitei tratamentos, né, porque o paciente queria certas coisas que eu não queria fazer, né? Então, eu sempre procuro basear meus tratamentos na ética, em tentar unir, né, a parte de saúde geral com a bucal e de uma estética que eu acredito ser a melhor definitiva para o paciente, porque hoje está muito banalizada a questão da estética, né? Esses dias eu tive um paciente que faz um ano já. Esse paciente me chamou a atenção porque ele veio assim, que eu quero fazer as facetas. Mas um menino bonito, novo, né? Realmente, o caso dele seria facilmente resolvido com facetas, tá? Só que eu teria que desgastar os dentes dele, né? O menino que não tinha uma cárie dentro na boca.
Estragar o dente para arrumar a questão Então, estética. assim, foi através de um convencimento dele, de explicar para ele, né? Olha, eu não faria isso no meu filho, vou fazer em você, né? Então, eu acho que é por aí, você sempre se colocar, tratar aquele paciente como se fosse alguém da tua família. Você não faria para tua mãe, para teu filho, então não vai fazer para o teu paciente, né? Acho que isso seria o ideal, e assim que eu penso. Então, esse paciente foi orientado a usar os alinhadores transparentes e resolveu o caso dele de uma forma excelente em 4 meses, com um paciente dedicado, um paciente que tem disciplina, soube entender e soube aceitar o caso e está excelente o caso dele. Então, hoje ele já morava na Itália, né, mas ele veio nas férias e queria resolver o caso dele rapidamente, porque lá o tratamento odontológico ele é mais caro, ele é mais difícil para eles, né, nesse sentido de realizar, e resolveu muito bem. Então, assim, eu não culpo ninguém, né? Não é que o paciente venha, acho que vai muito do profissional orientar ele da melhor forma, e muitas vezes o convencimento está em nós mesmos, né? A gente tem que provar para ele que ele está, de repente, querendo uma facilidade que vai trazer um prejuízo para ele. Perfeito. Nesse sentido aí. E eu vejo também uma outra mudança que aconteceu na minha área, aconteceu na tua, e acho que na maioria das áreas hoje, que veio também com essa visão de, além de você entender dessa entrega excepcional direto para o paciente, hoje você listou aqui no começo, né, a questão de ser gestor, ter essa visão empreendedora. O mercado exige muito mais do profissional, até por conta dessa disseminação de clínicas odontológicas que a gente teve, até com as próprias franquias falando mesmo, né, doutor? A gente tem uma competitividade nesse mercado muito maior. E aí, equilibrar esses pratos para você. Qual é o desafio nesse sentido? Como é que você vê essa competitividade no mercado odontológico hoje? Olha, ela sempre existiu, de formas diferentes, em formatos, em composições diferentes das que são hoje, mas ela sempre existiu, né? A competitividade, ela existiu na nossa Você já área, né? gosta de competição, né, doutor? Mas eu nunca, você sabe que, né, nesse sentido eu nunca dei muita bola, assim, eu nunca dei, assim, tanto, não sei se bem a palavra é essa, mas Nunca ficou focado no que estava lá fora, né? exatamente, eu sempre me preocupei em atender bem meu paciente, então não fiquei preocupado assim, porque eu estou competindo com A, com B, porque a gente está perdendo público, porque, sinceramente, tanto que eu nunca fiz marketing na minha vida, né, e eu achava que esse é um conceito certo, Olha só. acreditava nisso. Assim, não, porque a gente veio da propaganda boca a boca, de eu tratar Que bem funciona muito bem. a Jéssica mandar o Max, do Max mandar o pai dele, e assim por diante. Então, eu acreditava nesse conceito. Hoje a gente vê que não é só isso. A gente vê que vocês, profissionais, vieram para modificar o mercado para o benefício do mercado. Né, para às vezes a pessoa saber quem que é o Evandro. Exatamente. O que ele está fazendo? Há quanto tempo que ele está fazendo? Qual que é a estrutura? Poxa, a gente tem que mostrar isso também. Né? E a gente fala muito de posicionamento, né? Hoje você tem uma história que te destaque em relação às outras pessoas, porque você tem uma vasta experiência, que é o que vai te diferenciar, né? E a internet é essa vitrine onde a gente pode fazer isso. É isso. Se fosse para destacar, assim, um momento da tua carreira que faz você lembrar e agradecer por ter escolhido essa profissão, eu imagino que você tem uma lista, mas seleciona um para contar pra gente, um caso que realmente foi marcante e faz você gostar. Pode ser, um paciente. Nossa, foram tantos, né? Mas vou. Olha, a gente teve um momento familiar que a gente sentiu muito, que foi o falecimento do meu cunhado. Toma sua aguinha. Meu cunhado era o cara que entrou comigo na faculdade. Então a gente era amigo. Me lembro quando começou a namorar minha irmã, eu fiquei brabo. Falei, nossa, cara, meu amigo de Cangaia aí tá, né? E aí, mas eu falo assim, eu tive vários casos que foram bem solucionados, mas onde eu me senti mais útil, vamos dizer assim, foi o momento que ele faleceu
né? Onde eu pude ajudar minha irmã a solucionar os casos dele que eram complexos. Todos. Ele sempre mexeu com reabilitação oral. Ele era ortodontista também e fazia reabilitação em prótese. Tudo. E ele me ensinou bastante nessa área também, né? Então, assim, para mim foi um prazer poder solucionar esses casos e talvez esse seja o período mais marcante, né? Por causa disso, onde eu pude talvez deixar minha irmã mais tranquila, né? Muitas vezes dividindo a minha angústia ali de alguns casos com ela, mas sempre solucionei todos, muito bem solucionados. E talvez eu vou citar um caso, assim, talvez os casos dele, para mim, são os casos onde o Dr. José Carlos Melli, que está sempre no meu coração, sejam os casos quando eu me senti mais útil para a odontologia, para minha família, para poder amenizar a dor da minha irmã, né? E a sua irmã tem uma história também com a Odontoluz e com a clínica, Sim. que ela deu o start ali naquele início. Fala um pouco disso para nós. Exatamente. A minha irmã foi a precursora aí, né, da odontologia na família. Vamos dizer, ela entrou primeiro na universidade, ela formou primeiro em 91, né, ela iniciou essa luguinha aí desde 1991, a gente resolveu manter por causa Dessa história. dessa história dela. Eu continuei com o mesmo nome, né? Hoje ela está só como professor da universidade. E ela sempre foi um exemplo para mim nesse sentido, né? Porque ela sempre foi uma menina estudiosa, né? Meus primeiros anos de faculdade, eu pegava o caderno dela lá, que era tudo bonitinho, né? Até hoje, ó, como é que estão meus cadernos, filho? Tá em algum lugar aí. Algum lugar, mas assim, na época a gente era muito xerox, né? Eu nunca fui um aluno de ficar anotando tudo. Hoje eu sou. É engraçado, né? Há muito tempo eu sou. Anota até as vírgulas, o professor fala. E na maioria das vezes você nem olha aquilo, né? Mas te ajuda a fixar. É uma maneira de você fixar melhor, né? E se você quiser, tá ali, você vai relembrar. Tem vezes que eu gravo o curso, vou lá, passa limpo, né? Para fixar melhor. Mas na época a gente não tinha todos esses recursos, né? Eram mais as pessoas, principalmente tinha uma letra melhor, né? Que minha irmã tinha uma letra bem legível. A sua não é muito, não? A minha ainda, aquela letra, né, de médico dentista, né? Mas assim, quando a gente quer escrever, a gente escreve, dá pra Dar uma lidinha. Dá pra Melhor identificar digitar, né, doutor? o antibiótico. Mas hoje é muito impresso, né? Você não precisa mais. Né? Mas eu digo assim, ela sempre foi uma referência, né? No sentido de ser uma boa aluna, de ser uma boa profissional, de estar sempre focada na odontologia, né? E sempre me ajudou, né? Desde a época que fui fazer vestibular lá, ela me acolheu, ela já morava lá, me acolheu, me dava as instruções, como tinha que fazer a prova e tal. Então, assim, isso foi muito motivador, né? Nesse sentido aí foi muito motivador, né? Eu me sentia em casa, vamos dizer assim. E os cadernos dela me deixavam mais em casa. Vou dar um abraço para ela e obrigado. Por todas as instruções Se que eu achar anotadas. esse caderno, eu vou devolver. É, Mas era muito da desculpa, época. eu acho que ele não vai Acho que não achar. vai achar. Eu acho que já foi, já. Mas era muito útil, né? Esse tipo, porque você vê, tudo você tinha que pegar realmente. E ali você pegava nas melhores alunas, né? Tudo anotadinho. Porque praticamente com 16, no último dia de vestibular, eu fiz 17 anos. Né? Então, eu entrei no primeiro ano da faculdade, tinha 17. Então, foi um estudante um pouco mais precoce, né? Então, eu era um menino bobinho, né? Acreditava em tudo. E até hoje, eu acho que sou meio bobinho. Mas eu falo assim, a gente foi aprendendo, né? Na verdade, a estudar, a ser um bom... Tanto que eu achava, pô, mas eu fiz o primeiro ano do segundo grau em Cascavel. Segundo, terceiro ano do segundo grau eu fiz em Curitiba, no Positivo. Aí vinha aquela, pô, segundo ano, segundo grau, 99 alunos na sala. Meu Deus, né? Nossa sala tinha 17, 20, né? A vida inteira, né? Assim, eu já se assustava. Quando eu fui pro terceiro ano, então, 300 alunos na sala. Meu Deus, era uma palestra, não era uma aula. Não conhecia ninguém, né? O cara passava, fazia chamada, você anotava se você tá, se não tá, se era um número, né? Ao mesmo tempo, era um ensino de qualidade. Te preparava para as provas, que eu não concordo até hoje com as provas vestibulares, mas enfim. Eu também não concordo, vou levantar essa bandeira aqui. Não gosto de prova de vestibular. É o nosso sistema. Eu falo assim, o sistema educacional, como o sistema curricular do Brasil, tudo isso devia ser visto de uma forma diferente, porque hoje nós estamos perdendo
as nossas melhores mentes, nossas mentes brilhantes, os nossos melhores alunos, ou as nossas, como é que eu vou dizer assim? Vou pegar o exemplo do meu filho, que nem ele, você tem quantos alunos que querem fazer faculdade nos Estados Unidos? Como que você faz para entrar lá nos Estados Unidos? Você tem que ter notas boas no ensino médio, todas você tem que provar lá. Histórico, né? Histórico escolar bom. Não adianta, sei lá, com nota 5, os caras, não, esse cara não. Deu sorte lá, respondeu aquelas múltiplas escolhas lá. Você tem que ter Não é TOEFL assim. no nível de inglês muito bom, você tem que ter SAT, uma prova lá, como se fosse o Enem deles lá, mas uma prova mais voltada à matemática e inglês. E você tem que ter uma habilidade fenomenal, né? No tênis, no esporte, seja ele qual. Então eu fico pensando às vezes nessas crianças, que nós estamos perdendo essa. A escola tem deixado de ser interessante e vai ficar cada vez menos interessante se a gente pensar por esse lado do vestibular eu acho que também. o Brasil perde essa força jovem, essa força de um. Eu chego a me arrepiar pensando nisso, porque eu falo assim, nós estamos perdendo nossos melhores Os talentos. para outro país, porque eles não querem qualquer um lá. Uhum. Eles não vão aceitar eu para jogar tênis universitário. Entendeu? Eles querem um cara que, pô, bem preparado, com nível de tênis altíssimo, com um cara que vai chegar lá, não vai dar dor de cabeça na universidade. E quantos deles estão indo para lá em todos os esportes? Então, infelizmente, o Brasil perde essa força, né? E muitos vão e não vêm mais, né? Ele não vem voltar. Segue carreira trazer para o lá. conhecimento deles para nós. Não, assim como que é muitos mestrados, doutorados, vai fazer fora, o cara já pega os melhores lá. Não tem nenhuma contrapartida. Você vai fazer, você tem que ficar 2 anos aqui no Brasil, pelo menos ensinando uma universidade, na USP, sei lá. Né? Então, eu vejo isso de uma forma negativa para o país. E o doutor falando de tudo isso, é muito inspirador perceber a tua visão de mundo, né? Você não se desligou das outras áreas da vida, a gente percebe esse teu vínculo com a família, essa questão de você ser uma pessoa ativa. E desculpa retomar a sua idade, mas aos 52 anos, tá? Reformando a clínica, ampliando, querendo mais, não é tão típico assim. Qual é o teu segredo para manter essa energia? O que te fez querer continuar crescendo? Porque nessa fase a gente já não tá querendo desligar. Eu imagino que eu, 50, doutor, eu já vou estar querendo ficar de pernas pro ar. Você já vai estar muito mais experiente, muito mais. Você vai saber escolher teu público, você vai saber definir melhor as tuas diretrizes, com certeza. E você vai ter alguém lá para dar também de comer, que você vai querer uma coisa melhor para ele lá depois, pode ter certeza. Né? E essa dedicação, ela segue, é muito teu isso. Eu sempre fui de lapidar o ser humano. Eu sempre fui de tentar corrigir os meus erros. Né? Eu já errei muito na minha vida, já acertei muito, né? Só que eu procuro sempre buscar um equilíbrio onde a balança ela pese mais para a área dos meus acertos do que dos meus erros. Lógico que todo mundo erra, todo mundo acerta, né? Mas com certeza eu posso afirmar isso com convicção de que os meus acertos são maiores do que os meus erros. Então eu procuro sempre lapidar o ser humano, sempre lapidar o dentista, sempre lapidar o pai, sempre lapidar o esposo. Eu procuro sempre melhorar. Eu acho que é essa busca que a gente tem que ter como ser humano, né? Pelo menos eu acredito nisso. Né? Assim como eu quero uma estrutura melhor para meus pacientes, para meus funcionários. Hoje a gente vê lá eles trabalhando, chega uma hora que eu tenho que tocar no consultório. Ô, meu Deus, aí, tá dando hora extra e vamos embora, né? É verdade? Porque ficou um ambiente mais confortável para eles, ficou um ambiente melhor de trabalhar, com todos os recursos disponíveis, que a gente estava limitado, né? Hoje a gente não está mais, e ainda estamos reformando do outro lado, vai ficar ainda melhor. Mas eu acho que essa busca, essa inquietude aí, ela vem realmente a busca do conhecimento, a busca de melhorar sempre como ser humano, como pessoa. Eu vou falar um pouquinho aqui da minha história, né? Porque eu vi assim, eu fiz odontologia numa época onde você tinha que ter 2 anos de clínica para você fazer uma especialização. Então eu fui criado dentro da faculdade para, não, vou ter que fazer 2 anos de clínica. Quando eu saí, mudou. Não, quem sair da universidade já pode
entrar na especialização direto. Mas eu fiquei fixado naquela ainda. Fez a clínica. Porque a gente achava interessante você ter mais prática para depois você fazer uma especialização. Esse era o conceito na época. Mudou muito, né? Depois, eu já vim, assim, direto trabalhar aqui lá no Rio Grande do Sul. Todo profissional da área, não no Rio Grande do Sul, no Brasil todo, mas no Rio Grande do Sul, você com certeza ia ter que pegar o exército, porque tem muito quartel, né? Então a gente transferiu para Cascavel para se apresentar como voluntário para pegar aqui, ficar mais perto da família, né? E então a gente fez isso aí. Então, no que eu saí, eu já comecei a trabalhar, né, no exército. Ao mesmo tempo, eu fiz um concurso na prefeitura na época e passei também. Me chamaram em 96, então foi 95 no exército, 96 já estava. Então, assim, sempre tive uma renda, vamos dizer assim, mediana, Estável, né, né? estável, assim, dentro dos meus conceitos de menino solteiro né, e recém-formado, né. Então, mas eu nunca fui eu sempre fui de querer estudar. Nunca acomodado. Nunca acomodado. Então, daí eu fiz uma pós-graduação, eu fiz 2, fiz 3, né? E fiz direito Eu também. ia chegar aí, do nada, fiz direito. Você viu? É isso aí. Na verdade, na época eu tinha aquela ambição de fazer odontologia legal, que era uma especialidade específica, né, da odontologia que estava surgindo e eu me identificava. Como eu não podia na época, eu trabalhava no exército, trabalhava na prefeitura, e tinha meu consultório que tinha que tocar, e ficava muito... E não dormia. Ficava muito dispendioso, porque só tinha em São Paulo essa especialização. E minha mãe tinha acabado de fazer direito. Não, faz direito, você vai gostar. Então, eu fui e fiz, né? Então, eu acabei... eu escolhi a faculdade mais próxima de onde eu trabalhava, já, né? Até quando eu terminei a faculdade, tem um amigo meu falou assim: não, foi um prazer passar esses 2 anos e meio com você. Eu falei, mas como assim? Não, você chegava atrasado, você ia adiantado, bro. Pulei algumas aí. É porque assim, eu atendi no posto de saúde antes. Então, daí eu tinha que atender. Naquela época tinha um número de pacientes para você atender. Você atendia, daí você podia sair, né? Mas volta e meia chegava atrasado mesmo, né? Mas os professores sempre foram. Entendiam esse meu lado profissional, né? Na época eu também dava aula na Unipar, de odontologia, que tinha acabado de se instalar aqui também. E eu fazia 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, no turno da noite eu trabalhei no exército, né? Então você vê, chegava em casa depois de tudo, das 6 até as 11 ou das 7 à meia-noite, exército. No outro dia, às 7 da manhã, estava no posto. Então é uma coisa assim que fui acostumando com aquele ritmo, né? E graças a Deus eu gostei também. Na verdade, assim, a gente gosta de estudar, né? Todo aprendizado ele é bem-vindo em todas as áreas, né? Eu leio muito, eu li muitos livros já, hoje até não leio tanto, né? Porque essa facilidade de consumir o digital, né? Você acaba assim, pô, às vezes é um livro Vai digital, mas assistindo os mesmo vídeos, assim, né? mas, cara, mesmo assim eu tenho que pegar um livro na mão, eu gosto de pegar e manusear, né? Sou da velha guarda ainda, gosto disso aí. Mas eu já li muitos livros, tem lá uma biblioteca, eles falam assim, pai, quero comprar um livro. Lê aquele ali meu antes que você... Vê se não tem aqui primeiro. Vê se não tem antes aí, então. Então, sempre tentei estimulá-los a isso aí, né? Também a leitura, né? Que é essencial. Mas é uma coisa que vem da essência, né? Do ser humano. A gente procura sempre estar estudando. Eu achava e acho ainda, né? Que você tem que se capacitar para você ofertar aquilo que você está e para resolver, né? Porque conforme o tempo vai passando, a gente pega casos cada vez mais difíceis. Perfeito. Então a gente acaba se capacitando para isso. Ao mesmo tempo, essa questão de gestão, essa questão de finanças dentro da odontologia, de custos, de gastos, nunca foi nunca teve meu foco, e hoje está tendo, né? Que eu vejo também que a gente tem que cuidar desse lado para poder caminhar tudo certinho, né? Mas você já casou Melhorou com alguém bastante. que prefere essa parte, tá tudo certo. Já cuido disso Já aí. resolveu, já. Um pouco melhor que eu. Facilita bastante, né? Porque você tem algum braço direito assim, quando você pode confiar plenamente,
Tanto que é o caso de vocês, né? Sim. Um caso de sucesso. Exatamente. Max, isso vai continuar com você. Beijo, obrigada. Doutor, eu queria muito que você falasse agora e fizesse o convite para quem ainda não conhece a Odontoluse, para quem gostou, né, do que ouviu aqui, que a gente fala que quando você encontra, né, o profissional que vai cuidar do seu sorriso, essa identificação, ela não é momentânea, né? Você tratou gerações aí ao longo Exato. desse período. Então, gostaria que você falasse um pouco mais da clínica. Já vamos colocar aqui também a rede social, né, para o pessoal acompanhar, agora que está vindo bastante novidade. Então, eu convido a todos a conhecer, né, a nossa estrutura, os nossos profissionais. Hoje não sou só eu que atendo lá, eu tenho as mais diversas especialidades. Temos conhecimento para um bom planejamento. Todos os casos passam por mim, eu que planejo, e daí eu distribuo, se for o caso, para um ou outro profissional. E os casos de reabilitação sou eu quem faço ainda, né? E sempre com a ajuda deles, às vezes eu preciso de uma ortodontia para abrir espaço, eu preciso de, né? Mas acredito que estamos iniciando aqui um marketing digital, mas estamos na cidade há muito tempo, né? Temos boas realizações a nível profissional, a nível pessoal, a nível familiar, né? É um nome que a gente carrega com orgulho, né? E sem nenhum tipo de pressão, sem nenhum tipo se existe uma pressão, ela é positiva, porque a gente não tem nenhum exemplo na minha família de casos negativos, ou que não tenham dado certo, ou que sejam pessoas, né, De má índole. de má índole. Então, assim, a gente procura manter esse bom nome, né, de uma maneira natural, porque é o que a gente tem que fazer mesmo. E quero que isso, eu vejo que isso transmite para os meus filhos porque assim, a maioria, eu falei para você, depois que eu fiz direito, eu brinco com meus amigos de direito, né? Faço até, a gente tem um grupo até hoje lá, né? Que a gente formou em 2005, né? Aí eu falo para ele, não, eu um ano depois já era delegado. Os caras me olham assim, pô, como assim? Não, já era, um ano depois já era delegado do CRO, né? Não ganhava nada, me preocupava pra caramba, tentava resolver tudo. Mas tava atuante. Delegado, né? Já podia usar a tarjeta, mas delegado. Então, assim, eu fui também procurei participar da minha classe, né? Eu ajudei a ABO, né? CRO. Lógico que isso não eu fui do Conselho Fiscal, sei que como eu gosto das mais diversas áreas, assim, no sentido, eu também, sentindo a minha deficiência nesse quesito aí, eu fui do Conselho Fiscal primeiro a Unicred, depois a gente foi para o sistema Uniprime, agora no sistema Cisprime. Eu participei do último Conselho Fiscal da Cisprime, que hoje o Banco Central já não exige mais que. Então a gente votou para que fosse extinto o Conselho Fiscal da Cisprime, mas de uma forma madura, porque ela tem várias formas de fiscalização, né? Mas eu sempre fui um apaixonado também por números, você vê que é interessante, né? Então, eu aprendi muito ali dentro do sistema financeiro, né? Eu fui do conselho administrativo também, na época era Unicred. A gente foi migrando, mas a gente foi ficando de uma forma ou outra, né? Porque era tudo por votação, né? Se colocava o teu nome, se era votado. Então, o pessoal da área médica, odontológica, todos conhecem. Espero que o nosso nome, eu sei que o nosso nome tem uma boa referência em todas as áreas aí. E eu fico feliz quando minha filha vai, às vezes, ter uma aula lá com o médico, eu conheço teu pai e tal. Sempre com boas referências, né? Eu acho que também a má referência não chega a ser tão fácil, né? De passar o cara. Mas eu acho que é a colheita da plantação que foi feita. Exato. Né? Não isso tem aí. como ser ruim se a plantação foi boa. E aí eu volto lá no começo, que um dos princípios básicos disso é você ser autêntico, né? É você ser verdadeiro com os seus amigos, né? E por mais que, porque o verdadeiro amigo, ele fala o que tem que ser falado. É verdade. Né? Independente, de uma forma Estão que não, ficando raros, por né? mais que você não vá querer ofender ninguém, não é isso, mas ó, cara, realmente isso aí não condiz e tal. Então a gente vai tentar. E eu já escutei isso de bons amigos também.
Então, é nesse sentido que a gente tenta se corrigir sempre, né? Vou encerrar com a seguinte pergunta, hein? Uhum. Agora que você sabe o final da história, né? O final não, mas o desfecho neste momento, o que você diria pro Evandro Luzzi criança, se você pudesse voltar lá no passado e dizer para ele uma frase, qual seria? Deixa eu pensar um pouco. Então, uma Eu frase deixo você só é pensar. difícil. Vai ter que Mas resumir esse sabe que pensamento. o Evandro Luzzi criança teve uma infância tão boa. Brincando, não tinha boleto, não tinha nada. É o sonho das crianças, elas Era um não sabem ainda, espetáculo. mas a maior alegria de vocês é que os pais pagam os boletos. Era um espetáculo, né? A gente não tinha preocupações, né? Ia brincar na rua, coisa que a gente não faz, né? As crianças não fazem. Eu conheci a Anne, quando eu conheci ela jogava vôlei na rua. Na rua hoje que não dá pra sair de carro ali, né? Se passar, você é atropelado ali. Então a gente se criou ainda estrada de rua de chão, batido, né? Eu me lembro que eu ia pra casa, 8 horas da noite, a mãe chamava lá na rua, as tacas virado em pó, né? Porque eram. Meu Deus, mas era bom. Ela falava, vai tomar banho, isso aqui vai dormir. Aí eu dava aquele migué de banho, né? Sujava mais a toalha do que Tomava lavar. banho na pia, né? Lava o Sim, rosto e aquele sai. escovão, assim. Aí chegava ainda tudo sujo dentro de casa. Banho Mas que foi não uma valia época de nada. boa. O que eu diria pra Vanda Luz criança? Pô, cara, uma frase. Cara, faz o que tu gosta que tu vai ser feliz. Isso que eu diria. Muito bem, Né? doutor. Quero agradecer você ter aceito o nosso convite. Marcar aqui o compromisso, porque tem mais história para contar. Você vai voltar. Tá preparado para o próximo papo? Com Posso certeza. marcar essa Eu tô me história? preparando aos poucos, né? Tá amaciando a carne, né? Você que tá me ensinando, na Olha verdade. aí, não, eu tô Tá vendo? aprendendo também. Eu falo que é essa troca que faz com que a gente goste dos nossos trabalhos, que a É gente verdade. possa contribuir com você que está nos acompanhando aí do outro lado, porque toda vez que a gente ouve uma nova história, a gente tem uma oportunidade de ter um novo aprendizado, de conhecer algo do que você ainda não conhecia. Conhecer pessoas faz o nosso mundo melhor. Então, verdade. esse é o LikeCast, hoje contando a história de Evandro Luzzi. Eu me despeço para você e digo, espera que vem mais episódio aí. Até mais!